Olá, meus queridos. Me chamo Alexandre Pimentel, sou consultor e palestrante. Nós estamos realmente num momento desafiador do nosso planeta, da humanidade. E aqui agora, sobre o nosso coral de cachorros, eu desejo conversar com vocês sobre um tema que é um tema absolutamente auspicioso numa era, num momento do Brasil e do mundo onde o fake news, a mentira, a trapaça imperam. Nós vamos conversar sobre consciência e vamos mergulhar no entendimento, vamos fazer um esforço para ter uma noção mais profunda do que seja a consciência e do que seja ter consciência. Nós vamos encontrar isso nos tratados liberais, nos escritos, nos livros marxistas. Nós vamos encontrar isso na filosofia, a questão da consciência, o que é ter ou não ter consciência. Mas nós vamos avaliar agora aqui juntos essa questão aplicada ao nosso momento, aplicada a nós. Então, é importante a gente deixar claro que a família humana, ela constitui uma irmandade. Todos nós que estamos aqui nesse planeta, ninguém, absolutamente ninguém, tem mais valor do que o outro. O bandido não tem menos valor do que o santo. O santo não tem mais valor do que o animal, do que o verme que está lá rastejando no esgoto. Existe um olhar que nos mostra que o valor de todos os seres, não apenas humanos, mas que o valor de todos os seres humanos que o valor de todos os seres humanos é igual, né? Não existe nada superior a ninguém. Mas isso não acontece quando nós olhamos para as capacidades. As capacidades mudam muito. Por exemplo, eu não teria condição de ficar, por exemplo, no inverno aqui do Rio Grande do Sul, num lago sem roupa, como um sapo fica à noite. Ou como o verme, que eu falei que está rastejando, fica lá, né, no congelado sem morrer. Ao mesmo tempo, esses seres, os seres sencientes da natureza e vários seres humanos não têm as mesmas características, não têm o mesmo grau de consciência, embora em muitos momentos tenham outros, não têm o nível de consciência que eu ou que você se esforça em ter. Então, quando nós falamos aqui na questão da consciência, nós podemos imaginar uma montanha e os seres humanos ascendendo essa montanha de forma elíptica, né, caminhando em volta da montanha. Então, nós vamos perceber que as pessoas que estão lá embaixo dessa montanha, no pé da montanha, elas nada enxergam. Elas apenas veem árvores, elas veem as casas locais, e para ela aquela ali é a realidade última, é a realidade única. Quando ela começa a subir um pouquinho essa montanha, ela já consegue enxergar por cima das árvores, por cima das casas, e um horizonte maior, um pouco maior, já se configura. Quando ela chega no meio da montanha, ela já tem um vislumbre absolutamente extraordinário. Ela consegue ver longe, ela consegue, enfim, perceber a ligação que existe entre bairros, entre cidades, entre comunidades. Ela consegue ter aí uma visão do todo bastante melhorada de quando ela estava lá embaixo e nada conseguia ver. Quando ela consegue chegar, só para dar um salto rápido aqui, né? Ninguém sobe uma montanha de forma tão rápida. Quando se chega em cima, quando alguém chega em cima da montanha, quero deixar claro que não cheguei, né? Talvez tenha dado os primeiros passos para subir essa montanha, mas não cheguei. Mas quando essa pessoa chega em cima da montanha, ela consegue perceber coisas que ela não imaginava. Se ela estiver num mirante, ela tem uma visão de 360 graus. Ela percebe outras montanhas, o mar, o verde, os rios. Ela consegue, enfim, a mesma pessoa enxergar a vida de uma forma completamente diferente. Completamente diferente. Então, há aquelas pessoas, né, que, apesar de estarem lá no pé da montanha, de estarem no chão, de não terem subido, né, arrogam
o vislumbre, o conhecimento de alguma realidade, de alguma consciência. E o interessante é que aquele que chega lá em cima dessa montanha, nós vamos encontrar isso aí nos grandes mestres, em vários dos grandes mestres da humanidade, de várias idades espirituais, de vários tamanhos, nós vamos ver isso, que eles não têm nenhuma arrogância, que eles, apesar de terem enxergado a vida de uma forma abrangente, são os mais humildes. Então esse desenvolvimento, essa consciência, ela se traduz em forma de consciência política, de consciência filosófica, de consciência científica, de consciência artística. E dentro de todas essas áreas do conhecimento, nós vamos ver pessoas muito, muito desenvolvidas e pessoas muito pouco desenvolvidas. Nós vamos ver, por exemplo, políticos, e daria para citar vários aqui, vários políticos da humanidade. Eu não vou aqui trazer nenhum nome para não causar nenhum tipo de desconforto em quem gosta de um e não gosta de outro. Mas políticos com grande calibre, com uma grande visão de mundo, enfim, realmente voltado para a felicidade dos seres humanos, para construir, enfim, um mundo melhor, um planeta mais habitável, com água, com ar, com terra melhor para todas as pessoas. Nós vamos encontrar filósofos também de visão muito, muito abrangente, e vamos encontrar filósofos pessimistas, escritores do campo da filosofia que te levam para um nível de pessimismo, de autocomiseração, enfim, que te levam para um estado psíquico muito pior do que aquele que você já estava, né? Vamos ver também cientistas abrangentes e outros apenas comerciantes que estão muito mais preocupados com aquilo que vende do que realmente com aquilo que promove saúde ou que promove bem-estar para seres humanos. E isso aqui no caso da arte é a mesma coisa, né? Você vai convir comigo que do funk até a música clássica ou a ópera tem uma distância muito, muito grande, né? Então, meus queridos, existe uma outra forma de enxergar, existe uma outra maneira de enxergar isso quando nós vislumbramos, por exemplo, a questão das castas da Índia. Mas o que é casta, Pimentel? Casta não é classe social. Sim, hoje essas castas elas foram transformadas em classes sociais. Hoje, se você nascer numa família Shudra, mesmo que você seja um Brahmane, você vai ser Shudra, e a recíproca é verdadeira. Você pode nascer um Shudra dentro de uma família Brahmane, mas embora a sua consciência seja mínima, lá você vai ser considerado Brahmane, porque esse sistema de castas que outrora, quando foi codificado e organizado por Vaishnava Manu, e esse sistema de castas, ele era espiritual, ele versava quanto às capacidades humanas, quanto aos níveis humanos, quanto ao desenvolvimento espiritual dos seres humanos, e não uma agregação em classes de pessoas, como se transformou a Índia nos nossos dias. Então é bom a gente deixar bem claro isso. Bom, do ponto de vista dessa consciência, do ponto de vista do desenvolvimento, nós vamos ver que nós temos hoje no mundo uma grande maioria das pessoas no mundo, no Brasil, uma grande maioria das pessoas praticamente sem consciência, praticamente ainda, né, na transição entre o reino animal e o reino humano, e, enfim, com uma consciência realmente muito baixa. Essa constitui, eu não vou trabalhar agora aqui com números, mas em um outro momento em que nós trabalharmos aí a questão da ciência política de uma forma mais abrangente, e o nosso canal, as nossas falas, elas sempre agregam todas essas áreas, né? A política, a filosofia, a ciência, a arte e o substrato de todas essas áreas, né, como a gente consegue ver na pirâmide, né, onde um lado da pirâmide é a política, outra a filosofia, outra a ciência, outra a arte, a união da pirâmide, o pico dessa pirâmide é a religiosidade, que é sinônimo de espiritualidade.
Então, quando nós olhamos para a casta da Índia, nós vamos ver que nós temos exatamente níveis de consciência muito bem definidos, e esses níveis servem, a compreensão desses níveis serve para uma melhora vertiginosa da nossa vida, para nós nos localizarmos, para nós nos enxergarmos e para nós podermos subir essa montanha de uma forma talvez mais apressada, talvez de uma forma mais acelerada, né? Tanto pelo nosso bem quanto pelo bem do coletivo. Então, quem são os Shudras? Os Shudras são a maioria da sociedade na Índia, são considerados aquelas pessoas que são os pés e as mãos da sociedade, que realizam os trabalhos mais brutos, que varrem, que abrem buraco, que capinam. E essas pessoas, normalmente, o seu grau, o seu nível de consciência é familiar e olhe lá. Invariavelmente, você vai encontrar um Shudra fazendo filhos e desaparecendo. Você vai encontrar ele não ligando nem para a própria família, ou tendo aí reproduzindo de uma forma bárbara como coelho, né? E isso não é porque ele é mau, isso não é porque ele é perverso, é porque o nível dele de consciência é dessa forma. Inclusive, dentro da perspectiva de comer ou não comer carne, na Índia do passado, na Índia clássica, era autorizado ao Shudra apenas esse hábito de comer carne, mas ele precisava levar os animais que ele ia matar, normalmente vaca não, era autorizado porco e caprinos, cabras, né? Então ele levava, por exemplo, a cabra em determinado horário para fora da cidade, para fora do círculo urbano, para sacrificá-la, e antes de sacrificá-la ele cantava um mantra no ouvido da cabra, que esse mantra dizia mais ou menos o seguinte: olha, hoje eu estou te matando, mas amanhã tu também pode me matar. E isso ajudava o Shudra a ter consciência que a morte de animais era algo pesado, era algo não natural para o gênero humano, e ao mesmo tempo dar-se conta que um dia ele poderia sofrer a reação kármica, ele poderia ter de volta a reação daquela ação que ele causou, ok? Então os Shudras, eles constituem a grande maioria das pessoas do nosso planeta. Existem Shudras muito desenvolvidos, de destaque, né? Nós até já sabemos de casos de Shudras que chegaram à presidência da República de um país, mas a característica que o Shudra pode desenvolver é a característica da esperteza e jamais da inteligência. A esperteza é uma inteligência que não deu certo. A esperteza é uma inteligência, me permitam a expressão, uma inteligência do mal. É impossível, na verdade, existir uma inteligência do mal. Mas parafraseando aqui, falando talvez de uma forma mais poética, e esse seria o conceito de esperteza. Então, o Shudra é aquela pessoa que só se importa com a sua família, e olhe lá, ele não liga, não tem uma visão de próximo, mas quando ele se desenvolve espiritualmente e chega na condição de Vaishya, os Vaishyas na Índia são considerados os comerciantes, aqueles comerciantes de vários níveis, entre eles os mais primitivos, que são aqueles que você precisa tomar muito cuidado, porque senão ele te engana no troco, ele te vende uma mercadoria que não é a mercadoria que ele prometeu, você já viu isso em algum lugar, né? Esse é o conceito de Vaishya. O Vaishya, que é o comerciante, ele desenvolve-se espiritualmente, então ele melhora a sua consciência social, política, econômica, a partir do momento que ele deseja vender as pessoas. Dessa forma, ele já atinge a comunidade, ele não tem nada de santo, ele tem muitas das características egoístas ainda do Shudra, e repito, não é por mal, não é porque ele seja um ser perverso, mas porque o seu desenvolvimento o faz dessa forma. E nós temos então até Vaishyas muito desenvolvidos que comercializam com o mundo todo, enfim, que já tem aí grandes níveis de interesses, e o que favoreceu isso foi justamente o processo da inovação tecnológica, né? Ou seja, da tecnologia high-tech de comunicação que hoje nós vivemos. Então, gente, depois dos Vaishyas, que são os comerciantes, os Shudras têm interesse apenas pela sua família, olha lá, o Vaishya já tem interesse pelo bairro, pela cidade, né? Enquanto mais desenvolvido, esse Vaishya comerciante pretende chegar mais longe, ok?
Então ele já é uma pessoa que tem não é um interesse amoroso, é um interesse, redundando aqui, um interesse interesseiro, mas ele atinge sim até chegar num nível em que o Vaixha passa a ter amor pelas pessoas, pela sociedade. Dessa forma ele se desenvolve muito e chega então a um nível que na Índia é chamado de Kshatriya. Kshatriya se escreve com K, ok? K-S-H-A-T-R-Y-A, Kshatriya, ok? O Kshatriya, ele é o guerreiro, o Kshatriya é, portanto, o militar, vários tipos de político. Aqui no Brasil nós temos muito político Shudra e Vaixya, eu arriscaria dizer, né? Aqueles completamente ligados apenas aos seus projetos interesseiros de poder, projetos pessoais, e aqueles que realmente, a partir da demagogia, prometem, mas eles são apenas vendedores tentando vender os seus produtos, no mais das vezes produtos muito, muito egoístas e que nem um bem trazem aos seres humanos. Mas aqui no caso do Kshatriya, o Kshatriya ele é então já um guerreiro, e o seu nível de interesse já sai da residência, da família, já sai apenas da comunidade, mas ele já pode se dizer um nacionalista. Por isso que Kshatriya pode ser um militar, pode ser um político, pode ser uma pessoa dessa esfera de pensamento, alguns ainda bastante egóicos, talvez a maioria, né, pelo menos no que tange ao planeta Terra, alguns bastante egóicos, interesseiros, mas já trabalhando numa outra faixa, já movimentando massas, já influenciando massa. É comum que o Kshatriya seja formador de opinião, que ele, enfim, consiga influenciar muitas pessoas, né? E hoje, quando nós vemos o clamor de uma maioria Shudra e Vaixya pedindo, por exemplo, uma ditadura militar, essa é uma característica, né? Já que os Shudras e os Vaixyas reconhecem essa proteção, ou pelo menos esse algo que deveria ser proteção dos Kshatriyas, mas nem sempre é, né? Nem sempre uma tomada, nem sempre uma ditadura, nem sempre uma ocupação militar é algo do bem. Aliás, muito pelo contrário, na história da humanidade tem mostrado como é caótica a ocupação militar em vários locais do mundo, e nós podemos aprofundar isso mais adiante. Bom, então veja, Shudras, apenas a sua residência, Vaixya, a sua circunvizinhança, a sua comunidade, a sua cidade, até alguns o estado. No caso dos Kshatriyas, ele é um nacionalista, ele tem interesse pelo país inteiro, por toda aquela região, e nós chegamos então ao nível de consciência, lembrando aqui que enquanto maior esse nível de consciência, menos indivíduos. Você tem muito mais Shudras do que Vaixyas, você tem muito mais Vaixyas do que Kshatriyas, você tem muito mais Kshatriyas do que Brahmanes, que nós vamos conversar agora. Aí você vai dizer assim, Pimentel, Gandhi era um Brahmane, né? Sim. Ele tinha aí mais características de Brahmane, mas oscilava em alguns momentos aí, com opiniões, com ações de Kshatriya, né? Tanto que a ação de Gandhi na África do Sul foi bem diferente daquela que ele teve na Índia, na África do Sul. Ele não foi um estadista tão pacifista quanto foi na Índia, né? Mas ele estava, assim, o seu nível de consciência era um nível que abarcava todo mundo. E aí, quem são os Brahmanes? Aí já fica mais fácil a gente contar os Brahmanes da humanidade nos dedos. Quem são as pessoas? Talvez Nelson Mandela, talvez, enfim, nós podemos aqui citar uma série deles, a própria Madre Teresa de Calcutá, Martin Luther King, enfim, nós poderíamos aqui passar o dia inteiro falando sobre essas criaturas que são Brahmanes. O Brahmane ainda tem muitos defeitos, o Brahmane não é um ser humano perfeito, e esse Brahmane, ele tem um interesse por todo o planeta, é alguém que não tem nacionalismos. Nós vamos encontrar isso em Krishnamurti, por exemplo, nós vamos encontrar isso aqui no Brasil, por exemplo, em Paulo Freire, que foi um grande educador. É comum que os grandes educadores da humanidade, vide, por exemplo, Rabindranath Tagore, que não é só um poeta, mas é um grande educador,
nós vamos ver aí que o educador ele tem a característica de Brahmani. E ele normalmente interessa-se pelo globo terrestre como um todo, né? O Brahman é alguém que não faz distinção de fronteiras, que não se sente hindu, americano, ou brasileiro, ou argentino, não. O Brahman, ele se sente como um cidadão do mundo e sabe que a humanidade inteira é sua família e é muito difícil chegarmos a esse nível. E aí, Pimentel, então você quer dizer que os Shudras têm um interesse só dentro de casa, e olhe lá, que os Kshatriyas, aliás, que os Kshatriyas não, que os Vaishyas se interessam apenas pela sua comunidade local, alguns mais abrangentes, que os Kshatriyas já são nacionalistas, já se interessam pelo país, por uma região maior, que os Brahmanes são pessoas que amam a humanidade como um todo, embora ainda tenham defeitos. Então você está me dizendo, Pimentel, que abaixo dos Shudras não tem ninguém e que acima dos Brahmanes também não tem ninguém, mas tem. Nós vamos ver que a Índia, que os tratados da Índia mostram abaixo dos Shudras aqueles chamados Dalits. Uma novela da TV Globo mostrou isso de uma forma equivocada, porque mostrava os Dalits como essa expressão, usava a nomenclatura de Dalits para os Shudras, mas nós temos sim uma casta abaixo dos Shudras, que é dos assassinos, que é dos ladrões, que é daquelas pessoas que vivem, que a sociedade necessita manter encarceradas, porque elas são pessoas muito problemáticas, normalmente são pessoas muito más, são considerados demônios na Índia, né? Se usa essa nomenclatura para eles, mas eles estão, então, aí abaixo dos Shudras, são os chamados, classicamente, aí de párias, ok? E nós temos, sim, alguém acima do Brahmani. Olha só que interessante. Se o Shudra tem interesse familiar, o Vaishya interesse comunitário, o Kshatriya interesse nacional, o Brahmana interesse mundial de uma grossa maneira, que nós estamos aqui falando, né? Quem poderia estar acima Quem poderia estar acima do Brahmani? Se nós já conseguimos enxergar aí muitos Brahmanes da humanidade, porque são poucos, não são muitos, são bem poucos, enxergar os sannyasis que estão acima dos Brahmanes, e sannyasi não é discípulo do Osho, não. Os discípulos do Osho, aliás, não tem nada de sannyasi, nem o próprio Osho tinha. O Osho era um Brahmane, né? Então um Brahmane não consegue formar sannyasi. Lembra que eu falei que o Brahmane tem qualidades e tem defeitos? Pois é. Aliás, o Osho, né, Bhagavad Sri Rajneesh, ele tinha assim muitas características de Kshatriya, tinha até algumas de Vaishya também, né? Essas coisas nunca são puras, você nunca encontra alguém totalmente puro, né? Um Brahmane, normalmente ele tem um pezinho em características, em momentos da vida que ele ainda não desenvolveu. No sannyasi é mais difícil. Dificilmente você vai encontrar alguém que esteja acima do Brahmani, que seja um sannyasi e que tenha defeitos humanos ainda, né? Pode até acontecer nos estágios iniciais, mas é bem difícil. Mas quem são, Pimentel? Quem são esses tais sannyasis que você que está aqui ministrando agora uma palestra sobre consciência, sobre níveis de consciência? Quem são esses sannyasis? Os sannyasis são os mestres espirituais, né? Você vai ver aí na humanidade o nosso mestre espiritual mais querido e mais conhecido aqui, que é Jesus, o Cristo cósmico. Mas nós vamos ver também um mestre espiritual em Krishna, em Buda, em Lao Tse. Nós vamos aí ver em Zoroastro, nós vamos ver em Pitágoras, que é também chamado de Pitaguro ou mestre Kuthumi. Nós vamos ver, enfim, em grandes mestres da humanidade que podem ser contados nos dedos das mãos. São bem poucos, né? Mas são criaturas cujo interesse já sai do planeta e o seu interesse é por evolução de toda a galáxia, de todo o universo. São seres muito abrangentes, por isso são chamados iluminados, porque conseguem ter uma visão do todo absoluta, né? É alguém que voa muito acima da montanha
Se você já viu um vídeo que existe na internet, eu até vou anotar para colocar aqui abaixo para você na descrição, um vídeo que te mostra essa viagem, saindo da célula, indo até as galáxias, e depois voltando para as células, para as moléculas, para os átomos humanos. É bem interessante isso. Então, você pode ver o sannyasi como aquela pessoa... no caso do Brahman, ele está acima da montanha ainda. O sannyasi, ele voou, o sannyasi, ele transcendeu essa montanha, ele foi muito acima. Então, gente, essa questão é muito legal. É bom a gente deixar claro aqui essa premissa que todos nós, seres humanos, temos igual valor. O Shudra tem o mesmo valor do Vaishya, do Kshatriya, do Brahmana e do Sannyasi. O mestre espiritual não tem mais valor do que os párias, por exemplo, que são considerados demoníacos. Não tem mais valor, né? Então, é importante a gente focar nessa questão, né, de como eu posso me desenvolver, de como eu posso subir essa montanha, de como eu posso, como ser humano, desenvolver a minha consciência. Existem vários métodos para isso. O método mais comum que a nossa sociedade nos dá é o estudo, é o conhecimento, né? Quando você assiste, por exemplo, as palestras do Leandro Carnal, você viaja no grande conhecimento que ele tem. Quando você, por exemplo, assiste as palestras do Cortella, você também fica admirado, né? Mas, embora o Cortella tenha bem mais sabedoria, na minha opinião, do que o Leandro Carnal, você vai ver que o que ambos apregou não é sabedoria. Não é sabedoria, porque você precisa estudar muito para chegar naquele nível, né? Enquanto que a sabedoria ela não pressupõe um grande nível de conhecimento, nem sempre. Eu sempre brinco dizendo que isso que o Cortella e o Karnal fazem se compara a cidades comuns. O que acontece na cidade comum, onde as ruas têm nome de pessoas? Você precisa, no mínimo, né, se não tiver um GPS, pegar um mapa, sair procurando, quebrar sua cabeça até encontrar aquele endereço. Brasília, por exemplo, eu não me refiro a Brasília política, me refiro a Brasília agora aqui enquanto espaço geográfico. Brasília, por exemplo, já são outros 500. Em qualquer região que você tiver de Brasília e te derem o endereço, o seu GPS mental ele já calcula imediatamente. Você sabe onde a distância que você está, onde que você tem que chegar, porque lá funciona por coordenadas os endereços. Você está na 312 Norte, por exemplo, e você precisa ir na 506 Sul. Você já sabe exatamente por onde você precisa ir. Você não vai se enganar naquele endereço. A coisa é bem mais inteligente ou seja, existe um quê de sabedoria muito, muito maior nisso, né? Então, meus queridos, quando nós estudamos, né, nós podemos, sim, o conhecimento ele é importantíssimo, a cultura humana, o saber, a investigação bibliográfica, ela é extremamente importante, até vital, mas ela não é a sabedoria. Ela não é a sabedoria. A sabedoria faz isso. A sabedoria é como se você estivesse em Brasília e você se movimenta, mesmo que você nunca tenha ido lá, você sabe se movimentar por lá, porque existe uma logicidade no processo, e a sabedoria também é lógica. A sabedoria também é lógica. Então, meus queridos, o que pode nos salvar, e o conceito de salvação do cristianismo tem a ver com isso, tem a ver com esse crescimento, não é uma coisa externa vir te salvar, né, de um mundo cão, é um processo de autossalvação interior, onde eu me dou conta das coisas da vida e eu cresço como ser humano, principalmente pelo binômio autoconhecimento e meditação. Pimentel, a meditação é aquela atitude de você sentar com as perninhas cruzadas e fechar os olhinhos, concentrar-se aqui no meio dos olhos, colocar a língua no céu da boca, de repente cantar um mantra. É isso também, mas não é só isso. Krishnamurti dizia que meditação é se estar onde se está. Meditação é autoobservação o dia todo, é autoconsciência, autopercepção o dia todo. E essa autopercepção, ela vai aí ajudar nessa expansão da consciência. Ora, por que eu reagi de uma forma tão rudimentar como essa Por que a pessoa foi agressiva comigo e eu também fui? Isso é meditação. Quando nós sentamos
para conversar com alguém de uma forma profunda, isso é meditação. Quando você assiste um vídeo como esse aqui agora do Alexandre Pimentel e você vai para a introspecção, você vai para uma reflexão profunda, isso é também meditação e isso te leva a perceber aquilo que você é. Eu convido você para assistir a minha outra palestra, meu outro vídeo sobre autoconhecimento. Nós já temos alguns aqui onde a gente enfoca a questão da meditação de uma forma mais profunda, saindo apenas do cruzamento de pernas, língua no céu da boca, concentração entre os olhos e cantar Om. E isso é muito bom, isso também deve ser feito. A técnica de meditação, ela não é dispensável, ela ajuda. Só que muita gente fica com as perninhas cruzadas, com os olhos concentrados entre as sobrancelhas, mas não está meditando, ele está apenas na postura física de meditação, então isso pode ser um engodo muito grande. Quero convidar você, então, para você assistir o meu vídeo sobre autoconhecimento. Deve aparecer aqui do lado desse, né? Vai aparecer de alguma forma para você que está no meu canal. Aliás, quero convidar a você para que gentilmente se inscreva no canal, que toque o sininho para receber, que conheça o meu site www.alexandrepimentel.com.br, que, enfim, esteja conosco, mandando perguntas, fazendo questionamentos, aquilo que estiver ao nosso alcance, a gente vai responder. Que também conheça os nossos projetos para melhora da água, para melhora do sono, para melhora da nutrição, entende? Todas essas coisas, elas são importantíssimas para a vida e a nossa ideia aqui, enquanto canal do YouTube, é justamente trabalhar a conexão, as interfaces entre todas essas coisas, seja política, seja ciência, seja filosofia, seja arte, seja religião. É impossível nós enxergarmos a realidade de uma forma completa, sem trazermos à baila, sem trazermos à tona todas essas perspectivas, e não é muito difícil, não, porque a sabedoria, ela não separa, a sabedoria, ela sempre agrega. Ah, Pimentel, mas você é um sábio? Claro que não, claro que não. Eu sou alguém que está se esforçando para enxergar a realidade de uma forma integrada, para servir outras pessoas de uma forma incondicional, mas eu sou ainda um ser humano cheio de defeitos. Sou ranzinza, sou irritável com várias coisas, né, nessa vida, mas junto com você, de mãos dadas com você, a gente está chegando lá, tá bom? Então quero convidar você para assistir o nosso vídeo de autoconhecimento, onde a gente vai mostrar, por exemplo, que é muito difícil você saber quem você é, mas não é tão difícil você saber quem você não é. E eu pergunto, quem você é? Quem você não é, né? Você é o seu corpo, você é as suas emoções, você é os seus pensamentos, você é a sua memória, você é as emoções venenosas que normalmente você articula e que eu também, né, você no sentido de nós, articulamos no dia a dia, né? Você é uma pessoa egoísta ou é inegoísta, né? Você trabalha com quais emoções? Com as emoções de sensibilidade, de satisfação, de alegria, você trabalha de horror, de medo, de filme de terror. Então, tudo isso nós vamos tratar no vídeo sobre autoconhecimento, certo? E convido você a estar sempre junto com a gente, a entrar no meu site, onde você pode baixar os meus livros sobre saúde, os meus livros sobre qualidade de vida, sobre espiritualidade também, tá bom? E dessa forma nós estarmos sempre juntos, construindo o Brasil e um mundo melhor. Te agradeço, te louvo, muito obrigado sempre, né? Eu te amo, me perdoe, sinto muito e te agradeço. Até breve.